boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. $483 bilhões é o valor perdido em 2021 para o abuso fiscal cometido pelas grandes multinacionais e super ricos, de acordo com o relatório O Estado da Justiça Fiscal. A cada segundo são perdidos para o abuso fiscal recursos para vacinar completamente 1.000 pessoas, mesmo com os preços super altos e injustos das vacinas. Com os 483 bilhões perdidos para o abuso fiscal em 2021, teria sido possível cobrir o custo de vacinar completamente toda a população mundial mais de 3 vezes. E esta é apenas a ponta do iceberg, já que o relatório é baseado apenas nos dados da OCDE para empresas que têm lucros acima dos $750 milhões. A OCDE, também conhecida como o Clube dos Países Ricos, junto com as suas dependências, respondem por 7 de cada $10 perdidos. E somente a teia de aranha do Reino Unido responde por 46% de todo o abuso fiscal de 2021. As análises que explicam estes números e as recomendações para lidar com os abusos fiscais estão no estudo elaborado pela Tax Justice Network, junto com a Global Alliance for Tax Justice e a Public Service International. O Estado da Justiça Fiscal 2021 é o tema do episódio 31 do É da Sua Conta. O Estado da Justiça Fiscal é um relatório publicado anualmente pela Tax Justice Network, no qual a gente busca estimar a escala do abuso fiscal no plano internacional, mas também especificamente para cada país. Estimar tanto a escala do que os países estão perdendo em termos de recursos, mas também quais países são aqueles que são responsáveis por facilitar a maior parte desse abuso. Florência Lorenzo é pesquisadora da Tax Justice Network. No relatório desse ano, a gente encontrou que $483 bilhões estão sendo perdidos por ano para o abuso fiscal. Essas estimativas elas podem ser depois separadas em 2 tipos de abuso fiscal diferentes que a gente calcula. O abuso fiscal corporativo, por um lado, onde empresas multinacionais empregam suas estruturas corporativas para evitar pagar imposto onde elas operam. E o abuso fiscal por indivíduos ricos offshore. O abuso fiscal corporativo, a gente calculou que ele está em torno de $312 bilhões por ano de dólares, e o abuso fiscal offshore em torno de $171 bilhões por ano. A primeira edição do Estado da Justiça Fiscal foi publicada em 2020. E se você quiser saber como a Tax Justice Network faz o cálculo do montante de dinheiro que vai parar em paraísos fiscais, recomendamos ouvir o episódio 20 do É da Sua Conta. Você pode encontrá-lo em www.edasuaconta.com ou então no seu tocador de áudios favorito. É interessante notar que o valor estimado do abuso fiscal de 2021 ficou em 56 bilhões a mais do que o valor de 2020. Florência, a que se deve esse aumento? Então, basicamente, esse aumento na escala, ele se deve principalmente a uma melhora dos dados. Não é tão fácil comparar as 2 edições do relatório, mas eles mostram muito claramente como que dados melhores possibilitam que a gente consiga estimar de forma mais eficiente e mais precisa a escala do abuso. E como já dissemos, os dados do relatório são apenas os que são disponibilizados publicamente sobre as grandes multinacionais e que faturam acima de $750 milhões, ou seja, não é possível saber qual o montante que de fato está nos paraísos fiscais. Que o nosso relatório ele está calculando apenas as perdas diretas. Os nossos dados eles indicam aquilo que a gente tem certeza que está sendo perdido diretamente pelo abuso fiscal, seja de corporações grandes ou de indivíduos ricos. Os nossos números eles não incluem, por exemplo, o que a gente chama de perdas fiscais indiretas. Isso é
Essas dinâmicas de abuso fiscal, elas levam a que países se engajem em uma série de dinâmicas que levam a outras perdas que são ainda maiores. Ou seja, quanto mais dados disponíveis, mais fácil fica provar que o abuso fiscal das grandes corporações e dos super ricos é enorme e que se contribuíssem com os impostos, o mundo poderia ser menos desigual. O abuso fiscal ele tem tudo a ver com a criação e a manutenção de desigualdades, tanto no plano internacional, então a desigualdade entre países, como no plano doméstico, entre indivíduos ricos e indivíduos pobres. Por quê? No plano doméstico, ele acaba fazendo com que o imposto pago por sujeitos ricos e por corporações grandes seja muito inferior àquilo que é pago por sujeitos mais pobres ou empresas menores. Isso fortalece e mantém a desigualdade dentro dos países. Para além dos bilhões que vão parar em paraísos fiscais, o estado atual da justiça fiscal também mostra os impactos da Covid-19 no mercado de trabalho. Foram 255 milhões de empregos perdidos em 2020 e 3 trilhões e 700 bilhões de dólares eliminados da renda e do trabalho. Com os 483 bilhões de dólares que o mundo perde anualmente para os abusos fiscais, seria possível vacinar 1.000 pessoas a cada segundo contra a Covid-19, ou imunizar 3 vezes todas as pessoas do planeta com as 2 doses. E o cálculo leva em consideração o valor da vacina mais cara. E a previsão é que os países que vacinarem menos de 60% da sua população até meados de 2022 devam registrar perdas de 2 bilhões e 300 milhões de dólares no PIB até 2025. E é óbvio que são os países de baixa renda que sofrerão mais estes impactos, uma vez que apenas 3% das pessoas nesses países receberam pelo menos uma dose da vacina até o momento. Vamos tomar Angola como exemplo, onde neste mês de novembro de 2021, apenas 6% da população está com a vacinação de Covid completa. O país perdeu mais de 360 milhões de dólares para paraísos fiscais, segundo os dados do Estado da Justiça Fiscal. E com esse dinheiro, daria para vacinar com as 2 doses quase 73% da população angolana. E vale ouvir de novo o que o Felipe falou pra gente no episódio 26 do É da Sua Conta, sobre como as vacinas disponíveis contra a Covid foram financiadas. Tem muita pesquisa que a gente está vendo dar frutos hoje, que, na verdade, o investimento do setor público já começou há muitos anos atrás, né? O coronavírus, a família do coronavírus já é conhecida, já tem estudos acontecendo há muitos anos nas universidades, mas que nunca também tiveram apoio das empresas farmacêuticas, né? Tem vacinas que praticamente 90% foi investimento público e cerca só de 10% investimento privado. Essas vacinas deveriam, por princípio, ser bens comuns, tá em domínio público, não tem nenhum tipo de direito de propriedade intelectual. O Felipe é coordenador no Brasil da campanha Médicos Sem Fronteiras, que visa garantir que as pessoas tenham acesso a diagnósticos, tratamentos e vacinas. Quando a gente tem uma pesquisa amplamente financiada com recurso público, com dinheiro do contribuinte, né? E aí depois esse conhecimento é repassado para uma empresa que coloca um alto preço para comercializar aquilo, no fundo a gente está pagando 2 vezes. A gente pagou pela pesquisa e a gente está pagando pelo preço que a empresa está cobrando, e a empresa alega que o custo da pesquisa foi alto. Na nossa visão, o ideal seria que qualquer financiamento público voltado para a área da saúde, ele tenha condições específicas de que, quando aquele conhecimento se traduzir em um produto, aquele produto tem que ser acessível, ele não pode ficar sujeito a uma definição de preço sem nenhum tipo de critério, tem que ter toda uma condição atrelada ao financiamento público, né? E isso não aconteceu agora em Covid-19. Bom, os países de baixa renda, eles têm dificuldades em acessar e em fabricar as próprias vacinas exatamente pelas barreiras da Organização Mundial do Comércio, que impõe as patentes e privilegia as grandes farmacêuticas. Apesar de algumas grandes empresas farmacêuticas anunciarem que não lucrariam com a pandemia, essa não é a realidade. De acordo com um relatório da Oxfam, somente Pfizer, BioNTech e Moderna estão fazendo $1.000 de lucro por segundo com suas vacinas. Este relatório evidencia o oligopólio do setor farmacêutico e os problemas das patentes, especialmente num cenário de pandemia. Com isso, o acesso a vacinas está extremamente desigual entre países e dentro dos países.
Então, se você remove essas regras temporariamente de propriedade intelectual, você cria um espaço muito mais seguro, muito mais tranquilo para que esses outros produtores possam dar a contribuição deles. E há também um grande oportunismo das empresas farmacêuticas. A People's Vaccine Alliance constatou que, sem nenhuma justificativa, o preço das vacinas Covid-19 são de 4 até 46 vezes mais altos do que os preços de outras vacinas antes da pandemia. Porque a escassez ela tem a consequência da exclusão. Quando você tem uma escassez do produto, ele acaba indo para as mãos de quem tem mais poder político, mais poder econômico, e aí quem não tem fica excluído, fica sem. Para sair disso, isso é uma questão, acima de tudo, direito à saúde, que a gente precisa trazer para o campo do comércio e da propriedade intelectual para dizer, olha, não faz sentido a gente continuar mantendo essas regras que estão causando a morte de tantas pessoas. Mais vidas podem ser protegidas e as desigualdades mais profundas podem ser freadas. Basta os gigantes farmacêuticos venderem vacinas a preços mais acessíveis e as grandes corporações pagarem a parte justa de impostos, já que estão tendo lucros extraordinários durante a pandemia. O abuso de impostos corporativos acaba sangrando a receita dos países onde a população já recebia serviços de saúde e infraestrutura inadequados, sem contar as desigualdades já existentes antes da Covid-19. O estado atual da Justiça Fiscal 2021 mostra que as empresas multinacionais transferem 1 trilhão e 200 bilhões de dólares de lucro não tributados a cada ano para paraísos fiscais. Isso faz com que dos 483 bilhões perdidos por governos com abuso fiscal no ano, 312 bilhões são perdidos por abuso fiscal das grandes corporações. Uma situação que precisa ser mudada, segundo Saul Picciotto, que é professor emérito da Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Bem, a ideia é tentar resolver o problema de que as multinacionais podem enviar os lucros para jurisdições de baixa tributação. Basicamente, as multinacionais operam como empresas globais, mas as autoridades fiscais apenas tributam as subsidiárias em cada jurisdição. E isso dá a elas muita liberdade para realocar lucros para jurisdições de baixa tributação. Então, a ideia de um imposto mínimo seria permitir que os países incluíssem nos lucros tributáveis os lucros que foram transferidos para fora de seus países e os tributassem com o imposto mínimo global, pelo menos. Um imposto global corporativo é de fato necessário e foi tema do episódio 25 do É da Sua Conta. Porque, como se não bastasse a perda direta de recursos com o abuso fiscal corporativo, os países também perdem receitas de forma indireta. Você já deve ter ouvido falar da chamada corrida para o fundo do poço, onde os países, baseados na falsa crença de que a ausência de impostos é o que atrai multinacionais, acabam entrando em guerra fiscal uns com os outros, baixam ou até mesmo zeram as alíquotas de impostos para as empresas. Os pesquisadores do FMI estimam que, em nível global, as perdas indiretas decorrentes do abuso fiscal corporativo são pelo menos 3 vezes maiores do que as perdas diretas, o que poderia resultar em perdas totais anuais de receitas de países muito superiores a 1 trilhão de dólares. Mas todas as empresas deveriam contribuir com o que é devido, opina o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network. Se uma multinacional pode utilizar paraísos fiscais para escapar à sua fatura fiscal, para não pagar impostos, mas o seu concorrente local tem que pagar a taxa total do imposto, então a multinacional pode matar esta empresa local por um fator que tem nada a ver com prestação de serviços melhores ou de melhor valor, e tudo a ver com a simples transferência de riqueza do país para os proprietários dessa multinacional. Essa é uma coisa que é muito mal para a economia. Para mim, nenhum país deveria tolerar isto. Temos realmente de lidar com a tributação e regulamentação adequada das multinacionais para que eles não tenham essas vantagens injustas. E muito frequentemente as pequenas empresas são, na realidade,
empresas que fazem coisas muito melhor que multinacionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, há 2 estados que geriram o lançamento de vacinas muito melhor que os restantes, a West Virginia e North Dakota. E por que estes estados geriram o lançamento de vacinas muito melhor? Nos anos 60, estes 2 estados passaram leis que dificultam o funcionamento das empresas multinacionais multiestatais. As pequenas empresas no Brasil, por exemplo, são as que mais empregam. O relatório também mostra que os países de baixa renda perdem o equivalente a 4,2% de sua receita tributária anual, enquanto os países de alta renda perdem bem menos, 2,8%. Ao mesmo tempo, os países de renda mais alta são responsáveis por 99,4% de todos os impostos perdidos no mundo a cada ano para o abuso fiscal corporativo. As multinacionais têm uma influência enorme na OCDE através dos governos dos países membros da OCDE. Os multinacionais americanos, por exemplo, têm muita influência sobre o governo dos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos tem muita influência sobre a OCDE. Então, isto é um problema geral. A verdadeira batalha é entre gigantes multinacionais e os seus acionistas, de um lado. Este grupo quer o segredo, não quer transparência, não quer relatórios país por país. E, no outro lado, pessoas comuns nos países ricos e também nos países pobres que querem transparência. E uma vez que reconhecemos a nossa luta comum, podemos continuar a fazer avançar esta causa. Esta batalha não é país contra país, mas os 99% contra os que detêm o capital financeiro. Sim, e indiferente de estarmos no sul ou no norte global, nós somos os 99% contra os que detêm o capital financeiro. E não são os povos, mas são os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e as suas dependências que são responsáveis por mais de 78% de todas as perdas fiscais sofridas ao redor do mundo. O Lucas Milan, que é pesquisador da Tax Justice Network, explica o que isso significa. Os membros do Clube de Países Ricos decidem os padrões em fiscalização internacional, mas ao mesmo tempo são os responsáveis ou os culpados da evasão fiscal continuar. Isso revela fortes conflitos de interesse no coração da política fiscal e internacional. E mostra que muitos paraísos fiscais tradicionais sem impostos estão sob a responsabilidade direta de países ricos europeus. E a teia de aranha do Reino Unido é responsável por 32% de todas as perdas fiscais corporativas, explica a pesquisadora Shana Lima, da Tax Justice Network. Tem um termo que costumo usar que é a teia de aranha, do Reino Unido. O próprio Reino Unido, mas também as suas dependências, tem um papel enorme aí nessa facilitação do abuso fiscal. Tanto ela quanto outros países, o que tem a fazer é melhorar a sua legislação para poder ir fechando as lacunas que permitem esse abuso fiscal. Isso torna o Reino Unido o maior facilitador do abuso fiscal corporativo mundial. A teia de aranha do Reino Unido, junto com Holanda, Luxemburgo e Suíça, formam o eixo da elisão fiscal, por serem os facilitadores de metade de todo o abuso fiscal global. Mais de 556 bilhões de dólares em lucros são transferidos anualmente para estes países pelas corporações multinacionais, o que custa ao mundo quase 155 bilhões de dólares em impostos perdidos. E, somando com as perdas decorrentes de abuso fiscal dos super ricos, esse valor chega a 268 bilhões de dólares em impostos perdidos no ano. Esconderijos fiscais. Este deveria ser o nome correto dos paraísos fiscais, já que uma de suas características principais é oferecer sigilo financeiro para as pessoas super ricas. O que a gente sabe pela experiência é que normalmente as pessoas que abrem conta em paraísos fiscais não é uma conta, na verdade é uma empresa que é uma empresa só de fachada, porque não tem nenhuma atividade econômica lá, não tem empregados, nada. É apenas um papel que registra e fica com o papel de empresa. Aí vai para um outro país qualquer,
geralmente Estados Unidos, Suíça ou qualquer outro país, abre uma conta bancária lá no nome da empresa e não no nome da pessoa física. Aí a pessoa consegue se esconder atrás de uma empresa de fachada. E como explicou a Clay Hickman, diretora do Instituto de Justiça Fiscal, as pessoas ricas escondem seus ativos onde a Receita Federal do país onde moram não pode ter acesso. Elas sabem que, devido ao sigilo dos paraísos fiscais, o fisco não consegue descobrir a existência desse patrimônio e rendimento oferido por essas empresas offshores. E assim elas conseguem sonegar o imposto. Mais de 99% dos 171 bilhões de dólares em impostos que as pessoas ricas sonegam vão parar nos países de alta renda. Vale a pena lembrar que isso é apenas a ponta do iceberg. O relatório Estado da Justiça Fiscal utiliza os dados recentes disponibilizados ao público com base em números oficiais. Entretanto, existem outras pesquisas que tentam realizar estimativas sobre quanto seria realmente o abuso fiscal global se toda a informação fosse disponibilizada. Para se ter uma ideia, um estudo de James Henry estimou que até 2010, os investidores dos países em desenvolvimento haviam acumulado de 7 a 9 trilhões de dólares nesses esconderijos fiscais, o que representaria um volume muito maior de abuso fiscal global. Com isso, os ricos sonegam imposto no país onde moram e alguém tem que pagar por conta desse cidadão que não está pagando. Então, vai sobrar para os pobres. Imagina como a desigualdade poderia diminuir se esses trilhões fossem declarados e as multinacionais e os super ricos contribuíssem devidamente com os impostos. Fluxos financeiros ilícitos. É assim que se chamam as transferências de dinheiro de um país para o outro que são proibidas por leis, regras ou costumes. Um importante elemento de vulnerabilidade aos fluxos financeiros ilícitos é o sigilo financeiro, como mostra a pesquisadora da Tax Justice Network, Shana Lima. Se a gente pegar o Brasil como exemplo, a gente analisa todos os países com os quais o Brasil faz transações. E a medida de vulnerabilidade é a média do nível de sigilo financeiro de todos esses parceiros do Brasil. O nível de sigilo financeiro, ele vem do nosso índice de sigilo financeiro da Tax Justice Network. Só para resumir, a vulnerabilidade ela é dada pelo nível médio de sigilo dos parceiros comerciais de um determinado país. Então, se um país comercializa ou tem fluxos de investimento elevados com países de alto nível de sigilo, ele vai estar mais vulnerável a fluxos financeiros ilícitos. Como a maioria dos paraísos ou esconderijos fiscais tem alto sigilo, as operações que os envolvem chamam a atenção e se tornam um tanto suspeitas. Os fluxos financeiros ilícitos também privam os orçamentos públicos de recursos disponíveis. Com isso, os canais, políticas e estruturas que os sustentam são uma grande ameaça estabelecida à realização dos direitos humanos e ao desenvolvimento de maior igualdade dentro e entre países, como explica Valéria Torres Buriti, secretária-geral da FIAM Brasil. Eu acho que esse é um dos temas centrais que a gente tem, né? Não é só o Brasil que tem enfrentado. O atual relator para a extrema pobreza da ONU tem colocado como que os paraísos fiscais, esse fluxo de capital entre os países, onde as grandes corporações não são tributadas, como isso implica em redução de orçamento. Só isso já revela que é um ato de falta de compromisso com os direitos das pessoas, cortar despesas. Então você corta o orçamento para políticas sociais que têm um impacto muito efetivo em reduzir a desigualdade, como segurança alimentar, saúde, educação, corta despesas, mas você não revê como que o Estado está arrecadando receita. Os direitos humanos dependem de políticas públicas e políticas públicas dependem de recursos. Então isso é uma questão muito central e é uma tendência mundial que a gente precisa olhar muito de perto e enfrentar para a gente conseguir garantir direitos humanos, inclusive o direito de não sofrer fome. Existe uma relação direta entre nível de sigilo financeiro que um país tem e a responsabilidade dele na vulnerabilidade de outros países. É o que mostra o rastreador de vulnerabilidade de fluxos financeiros ilícitos da Tax Justice Network. As Ilhas Caimã, Reino Unido, Singapura, Luxemburgo e Suíça são os 5 maiores responsáveis pelas perdas financeiras em 2021. Essa identificação dos canais econômicos
E parceiros comerciais que representam os maiores riscos de fluxos financeiros ilícitos para um país são importantes para apoiar o desenvolvimento de políticas e decisões administrativas. Esta é a opinião da Irene Odida, da ActionAid, e membro do Fact Panel da ONU. Seen with COVID-19 last year, how much public investment is needed. Nós vimos com a Covid como as despesas públicas são necessárias para que os governos lidem com as crises que afetam a todos. Da crise de saúde apresentada pela pandemia à crise ambiental, para outras. Temos uma crise em nossos países em torno da educação, da terra, da proteção social, a quem está vulnerável e lutando. E esse tipo de coisa não pode ser resolvida pelo setor privado. Precisa do governo, precisa do Estado para fazer sua parte. Mas com o aumento do desinvestimento na economia do setor público, com o aumento das isenções tributárias, que faz com que os governos retrocedam nos impostos das pessoas jurídicas que são pagos pelas corporações, todos nós acabamos perdendo. Então precisamos de mais integridade, mais transparência sobre quem está fazendo essas coisas, onde o lucro está realmente sendo obtido, se o lucro está sendo pago no país certo, se os países estão obtendo sua parte justa do lucro, que está sendo gerado a partir de seus recursos, seja o trabalho humano ou os recursos naturais que as corporações exploram. Isso é tão importante. How is that happening? That is so important. Como vimos até aqui, o relatório faz um amplo diagnóstico do estado da justiça fiscal em 2021, mas também traz uma série de recomendações. A primeira é a adoção de um imposto sobre lucros corporativos extraordinários na pandemia. Que ele operaria sobre as principais empresas, que são aquelas que conseguiram aumentar enormemente os seus lucros durante fechamentos e quarentenas, enquanto a maior parte das empresas não pôde manter suas atividades. Então, esse lucro excedente, ele poderia ser identificado no plano internacional para que as empresas não pudessem evitar pagar os impostos, porque basicamente elas conseguem fazer isso hoje se valendo do fato que elas são tratadas como estruturas separadas em cada país e não como uma estrutura unitária. Então o nosso relatório propõe que essas empresas paguem impostos, já que elas lucraram de forma excessiva num ano em que todo mundo saiu prejudicado. Vale recordar que o mundo já tributou lucros em outros momentos da história, em que a sociedade viveu uma crise severa, como no pós-guerra mundial. A segunda recomendação seria adotar ou fortalecer nos países onde já existe a tributação sobre riqueza. A recuperação da pandemia, de forma geral, ela tem sido muito desigual. Enquanto alguns conseguem sair com muita facilidade, outros precisam de mais assistência do Estado e mais presença em termos de políticas públicas e tal. Nesse sentido, o imposto da riqueza seria fundamental tanto para produzir algum nível de redistribuição que é tão necessária, mas também para financiar esses serviços públicos que são tão importantes nesse contexto. A tributação sobre a riqueza se torna mais relevante no pós-pandemia. Entretanto, essa é uma medida necessária e que já se pedia desde antes. A tributação sobre riqueza é essencial para reduzir desigualdades e deve ser adotada de forma permanente. Já a terceira recomendação é a exigência por um organismo tributário na Organização das Nações Unidas, a ONU, onde todos os países tenham direito à voz e voto nas questões fiscais e financeiras internacionais. A terceira demanda que o nosso relatório traz é pelo desenvolvimento de uma convenção de impostos da ONU, que nós acreditamos ser o fórum correto para a tomada de decisão no contexto internacional, porque atualmente a tomada de decisão é feita apenas por países de renda alta e são países que são inclusive responsáveis por grande parte do abuso fiscal. Dentro desse escopo, a gente defende também
o desenvolvimento de um centro de monitoramentos tributários no âmbito da ONU para acompanhar e possibilitar a responsabilização dos países que estão possibilitando os abusos fiscais também. E nossas propostas nesse sentido estão alinhadas com demandas que o painel FACT, um painel de alto nível da ONU, publicou esse ano. Uma demanda do movimento por justiça fiscal do mundo inteiro, que as regras sejam desenvolvidas em um âmbito com mais legitimidade democrática, como é a ONU. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler, o acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo e a produção e apresentação são de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Muita força e até dezembro!